Fala aí pessoal, William aqui. Fundos imobiliários, né? Quais os melhores fundos imobiliários deste ano, né? Quais os fundos que mais renderam aí neste ano? Tanto em valorização de cota como em dividendos. Hoje eu vou trazer aqui uma lista com 5 fundos imobiliários para vocês, um ranking que eu peguei do FI. Fundos imobiliários aí, eles estão aí na boca do povo, né? Eles são os queridinhos hoje dos brasileiros aí. Muitas pessoas têm iniciado na bolsa de valores aí por meio dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles podem aí ser divididos em duas categorias, né? Fundos de tijolo e fundos de papel. Dessas categorias aí tem características distintas aí com relação aos tipos de ativos aí em que eles investem, né? As suas carteiras. Primeiro, fundos de tijolo, né? Os fundos de tijolo eles investem diretamente em imóveis físicos que você vê no seu dia a dia, né? Escritórios, shoppings, galpões, logísticos, né? Entre outros. Então, você vê no seu dia a dia, né? Que você passa na frente desses empreendimentos. Muitos desses são aí empreendimentos aí de fundos imobiliários. Possuem essas propriedades, né? E recebem as receitas aí através dos aluguéis e também das vendas aí desses imóveis. Né? Trabalham também com venda, obtendo quando compra, sei lá, uma propriedade a 200 milhões, ela valorizou, chegou a 300 milhões. Então ele realiza a venda e aqueles 100 milhões ali de lucro, né, caixa do fundo, como ele pode também distribuir aos seus cotistas. Lógico, eles estão sempre sujeitos à vacância, flutuações aí do mercado imobiliário e às condições econômicas do país. Mas, por isso você deve sim estar sempre analisando se o fundo tem ali uma vacância baixa, se é possível, com certeza vai ser um fundo mais seguro. Segundo tipo, fundos de papel, é porque eles investem em dívida, né? O imóvel físico, né? Eles financiam a construção de empreendimentos. E aquele dinheiro que ele emprestou para aquela empresa ali construir aquele empreendimento, ver então juros, né, em cima daquela dívida que a empresa tem com ele. Os fundos de papel investem muito em títulos relacionados ao mercado imobiliário, né, como os CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, aí, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, entre outros aí, instrumentos financeiros. Esses fundos eles atuam aí como credores, né, financiando aí, empreendimentos imobiliários, como eu disse, por meio da compra desses títulos. Então, os fundos de papel eles podem oferecer aí rendimentos por meio de juros e correção monetária dos títulos, né? Além, claro, de valorização dos ativos. Esses fundos de papel eles também podem apresentar aí riscos relacionados à inadimplência. A diversificação sempre vai ser a chave, né, para quem busca aí fundos imobiliários. Então, eu considero que para ter uma carteira segura eu tenho que ter uns 70% mais ou menos em fundos de tijolos e a menor porcentagem, né, os 30% restantes, em fundos de papel, né? Porque os fundos de papel eles tendem a ter mais riscos de inadimplência e a sua rentabilidade, né, os rendimentos, né? Então, se você gasta todo o rendimento ali, você muitas vezes pode estar perdendo aí para a inflação. Dando um gráfico do IFIX, né? Nos últimos 6 meses aí, praticamente esse ano, né? O fundo aí valorizou 11,22%. O índice valorizou aí 11,22%, né? Uma alta de 319 pontos aí nos últimos 6 meses. Né? O IFIX subiu bastante aí nos últimos meses e tende a subir mais. A queda da taxa Selic aí que já está assim prevista, né? A Selic deve cair e isso vai fazer com que as cotas dos fundos imobiliários aí se valorizem bastante, né? Que ainda existe a oportunidade na bolsa hoje para você comprar barato, né? Alguns fundos. Mas a verdade é que já tem muitos fundos aí se valorizando bastante. E aqui eu vou trazer agora a lista com 5 fundos imobiliários que mais valorizaram aí esse ano, tanto em cota como em proventos. Então, o primeiro da lista é o TEP11, né? Yield aí hoje de 7,55% nos últimos 12 meses. Ele vale aí 0,89 do seu preço sobre o valor patrimonial. Ele valorizou no ano 31,62%, né? Juntando a valorização da sua cota aí com os proventos. Tem uma gestão ativa. Ele tem 5 imóveis aí, todos no estado de São Paulo, né? Boas partes aí dos seus reajustes, dos seus aluguéis são pelo IPCA. Então ele se beneficia também de uma inflação alta. O segundo da lista é o HFOF, né? O HGFF11. Ele é um fundo de fundos aí administrado pela Credit Suisse, né? Gestor aí bem conhecido no mercado, que também administra o HGLG11. Ele investe aí em outros fundos imobiliários, como o BCFF11. O objetivo dele é distribuir rendimentos advindos aí de uma carteira aí com diferentes fundos imobiliários. Ele vai ter fundos de CRI, lajes corporativas, logística, shoppings e até fundos híbridos, né? Esse fundo ele tem uma gestão bastante ativa e esse é o objetivo dele. A estratégia do fundo é comprar outros fundos imobiliários
Dessa forma ele acaba assim tendo uma carteira bastante diversificada, né? Tendo vários setores ali dentro dele e várias gestões diferentes. Isso acaba assim dando uma certa segurança para o fundo. O terceiro da lista, RP11, né? Fundos imobiliários aí, RBR Properties. O fundo ele tem o objetivo aí de investir direta ou indiretamente em imóveis e empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação. Então, boa parte dos seus imóveis estão localizados entre o estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Benchmark do fundo, né, o índice aí que o fundo busca bater é o IPCA aí, mas o fundo ele se valorizou aí, RP11, 25,67% aí já nesse ano. O quarto fundo aí é mais um fundo de fundo, Kinea, né, de fundos aí, Kinea FI. Ele tem por objetivo investir mais de 50% do seu patrimônio líquido aí através da aquisição de outros fundos imobiliários. Falei ali sobre o HFOF, o Kinea também é um FOF, né? Então ele também investe boa parte do seu patrimônio em outros fundos imobiliários. Ele também poderá investir aí em CRI, LCI, letras hipotecárias, ativos financeiros. Uma taxa de performance aí de 20%, do que pode exceder aí a variação do... O último fundo imobiliário aqui é o Bresco Logística, né? O BRCO11, que eu já falei sobre ele aqui no canal. E ele ultimamente tem entregado aí bons rendimentos, bastante seu dividend yield, chegando aí uma valorização no ano, contando dividendos e valorização da cota, 25,48% no acumulado do ano, né? Então, o BRCO11, fundo de logística, né, o Bresco Logística, ele possui 10 propriedades com 392 mil metros quadrados aí de área bruta locável. O portfólio do fundo aí se encontra com uma receita anual estabilizada de 129 milhões, sendo aí 25% provenientes de atividades localizadas na cidade de São Paulo. E o fundo hoje encontra aí com 0% de vacância física aí nos seus empreendimentos. Isso é muito importante para um fundo imobiliário, 0% de vacância. Locação de prazo médio e remanescente aí de 5,5 anos e 35% desses contratos aí são atípicos. São os 5 fundos que mais se valorizaram no ano aí, contando a valorização da cota, mais os dividendos aí distribuídos. Nunca deve olhar só um indicador num fundo imobiliário, né? Só o dividendo. Veja da onde vem aquele dividendo, né? O fundo tem qualidade realmente, se a gestora é boa, se os imóveis são de qualidade, se o seu nível de vacância, em caso de fundo de tijolo aí, ele é baixo. Nos casos dos fundos de papel, você deve analisar se os devedores aí são de qualidade, né? Você deve analisar aí se eles conseguem honrar aí seus compromissos. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Invistam sempre com consciência, baseado em um vídeo de YouTube. Estudem sempre, que vocês com certeza vão ter muito resultado na Bolsa de Valores. Valeu e até mais!